de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10 ao 14. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos acharam? Amém. Procurou um pregador achar palavras agradáveis, e o escritor e a retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como agrilhões, como os pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atento. Não há limite para se fazer livros, e o muito estudar é enfado e da carne. E de tudo que tenho ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Glórias a Deus. O irmão pode se sentar. Amém. E a posição ficar de pé. Ou sentado, né? Tenho aqui atenção na produção. Glórias a Deus. Analisando a Bíblia Sagrada, o autor do livro de Eclesiastes, ele nos traz à memória muitos relatos, muitas histórias, no decorrer da sua vida, desde a sua criancice, chegando à sua adolescência, e chegando à fase adulta e quase que à beira da morte. Muitas coisas ele aprendeu durante o período de vida em que ele viveu. E ele sente no seu coração de escrever o livro de Eclesiastes e nos trazer à memória tudo aquilo que nós precisamos saber sobre o tempo de vida, sobre a janela que se abre nos céus, o tempo determinado lá em cima para todas as coisas, entre outras coisas, de lembrar do Criador, lança o seu pão sobre as águas. Muitas coisas assim o escritor deixou aqui escrito no livro de Eclesiastes. Falou muito sobre os males e a tribulação da vida. Glórias a Deus. Há um manancial de ensinamentos aqui no livro de Eclesiastes. Mas o que nós vamos focalizar bem aqui hoje é Eclesiastes capítulo 12, onde nós lemos, do versículo 10 ao 14, que nos diz assim: procurou um pregador achar palavras agradáveis, e o escritor e a retidão palavras de verdade. É muita gente na igreja, irmão, cada um com diversos tipos de pensamento, cada um com diversos tipos de caminho, só que a palavra ela é única. A palavra nos fala de dois caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte. E o pregador, de acordo com o relato que ele diz aqui, ele procura achar palavras para que muitas pessoas não venham se ofender com aquilo que ele está falando. Mas infelizmente, o pecado, o diabo e os demônios se andando no meio do povo. Muitas pessoas, ao ouvir o pregador falar, possa até interpretar mal. Possa até pensar que o pregador está jogando uma indireta, mas não é uma indireta. Ele fala por revelação, por fé e de acordo com aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Salve a Deus. Mas a Bíblia, ela fez a abertura onde nós lemos, procurou um pregador achar palavras agradáveis. Mas vai ficar difícil. Nem Jesus agradou a todo mundo. Como é que o pregador vai querer ser melhor do que Jesus? Não tem como. A não ser se ele quiser
deixar de falar toda palavra que condena o pecado. Aí ele vai agradar todo mundo. Igual nós estamos vendo as igrejas da atualidade. As igrejas da atualidade hoje não se fala mais contra o adultério, não se fala mais contra a feitiçaria, não se fala mais contra a idolatria, não se fala mais contra a bebedeira, entre outros vícios. São tipos de pregadores que querem agradar, não querem salvar as pessoas. Só que uma coisa eu aprendi na Bíblia durante esses 20 anos servindo a Jesus, ou mais de 20 anos na caminhada cristã, que tanto quem ouve a palavra erradamente e quem ensina essa palavra erradamente, os dois irão para o inferno. Glória a Deus, aleluia. Aqui ainda diz assim: e o escritor a retidão, palavras de verdade. Ele diz assim, ó, palavras agradáveis, depois diz palavras de verdade. Ele estava ali lendo a Bíblia, estava orando, estava buscando o Senhor, e não tinha jeito. Ele teve que abrir o verbo e falar a verdade. O versículo 11 ainda diz assim, ó: as palavras dos sábios são como agrilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. Quer dizer, se essa palavra é dada pelo único pastor, esse único pastor, que é Deus, ele vai condenar automaticamente. Ele vai condenar a imoralidade, a abominação, o incesto, a zoofilia e tudo quanto é tipo de pecado que a palavra de Deus condena. Por isso que aqui diz: as palavras dos sábios são como agrilhões e como os pregos bem fixados no da congregação. Só que nem todo mundo vai aceitar as palavras, nem todo mundo vai querer ouvir a mensagem. Glória a Deus. Algumas pessoas vão até se retirar, mas quem está no altar tem que fazer a sua parte. Pregar o Evangelho, anunciar a verdade e deixar Deus fazer a obra. Aí o versículo 12 ainda diz assim: demais disso, filho meu, atenta, não há limite para se fazer livros, e o muito estudar é enfado e da carne. Muitas pessoas pegam essa passagem bíblica, já não querem mais ler a Bíblia, não querem mais orar, e ainda diz assim: não, muito estudar é enfado e da carne. Mas a única coisa que enfada a carne é o pecado. Porque eu já li essa Bíblia de capa a capa e nunca me enfadei. Aleluia! Li a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. E fiz vários escritos, vários esboços acerca dessa palavra. Eu nunca me enfadei. Pelo contrário, fiquei mais animado, mais alegre, mais forte e se apartando da aparência do mal. Por isso que logo no início diz assim, ó: mais disso, filho meu, atenta, não há limite para se fazer livre. Por muito estudar é enfado e da carne. Quer dizer, ele está dizendo de outros livros que não há inspiração divina. A pessoa está na palavra de Deus, está no caminho da verdade, aí daqui a pouco sai do caminho da verdade e vai para outros livros que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por isso aqui ele está dizendo, ó, atenta, não há limite para se fazer livro. Tem pessoas aí que estão lançando livro que não tem autorização do céu, não tem inspiração do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia! Uma pessoa estava um tempo desse daí, uma pessoa me para e vem tirar uma dúvida. Eu falei: irmão, apareceram uns livros aí que se diz ser livro da Bíblia. E muita gente está lendo esses livros que se chamam Os Espíritos Perdidos.
E eu vou começar ali também. Eu falei, vem cá, você já leu a Bíblia Sagrada, do Gênesis até o Apocalipse? Ah, irmão, quase não tenho tempo. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, como é que você vai ler outros escritos? Verdade. É o que a Bíblia diz, não há limite para se fazer livros. Qualquer um pode aparecer e dizer, isso aqui é um escrito sagrado, que foi perdido e agora eu achei. Isso aqui é um pergaminho. Qualquer um pode fazer isso. E não quer dizer que eu estou invalidando aquilo que se comentaram daquilo. Mas se eu não tenho tempo nem direito para ler essa Bíblia, eu estou dando uma suposição, irmão. Porque mesmo não tendo tempo, eu procuro achar tempo para ler a Bíblia. Mas outras pessoas, se não tem nem tempo para ler a Bíblia direito, como é que vai ler outros escritos? Aleluia! Agora, se você já leu a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse, está com ela decorada na mente, aí você está apto para ler outros livros, você não vai se desviar. Porque muitas pessoas, ao ler outros livros, se desviaram da presença do Senhor. Perderam a espiritualidade. E você vê que a vida da pessoa vai só de mal a pior. Aí o versículo 13 diz assim, ó, de tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Isso aqui eu pego para mim. Se você quiser pegar para você, você pode pegar. Se não quiser, ó, problema seu. Porque isso aqui é o que dá vida. Não é por força nem por violência. Glória a Deus. É você que tem que zelar por você mesmo. Não é seu amigo, não é seu parente, não é seu vizinho, não é seus companheiros de trabalho. É você que tem que zelar por você mesmo. A Bíblia diz que a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus, não é dos outros. Cada um vai dar conta de si a Deus. Aí a Bíblia diz, tudo que tem ouvido, não é orelha. De tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Não é ficar guardando a novela das 6, novela das 7, novela das 8, novela das 9, Corujão, Sabadão, Sessão da Tarde, vale a pena se apodrecer de novo, não é nada disso. É guardar a palavra de Deus. O fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, ó, porque este é o dever de todo o homem. É dever meu. Guardar a palavra de Deus. É dever seu. Guardar a palavra de Deus. E se eu não guardar a palavra de Deus, como que Deus vai me guardar? Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Vale teu nome, Jesus. Porque a palavra de Deus, Aleluia. que nos faz identificar Glória a o Deus. mal. A palavra de Deus é que nos faz enxergar quem é Satanás e os demônios. A palavra de Deus é ela que diz, examinai as escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna. E são elas que testificam, falam, anunciam e confirmam de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nenhum outro livro fala de Jesus, tão quanto a Bíblia Sagrada diz. Glória a Deus. Por isso que eu não procuro em outros livros. Se eu for ler outros livros, é para entender um pouco do contexto histórico. O que aconteceu na época dos tempos medievais, quando a igreja ela era perseguida por vários impérios. E foi vindo aí os reformadores, foi vindo os homens e mulheres, foi vindo aqueles conhecidos como os valdenses, e entre outros que se levantaram para que a palavra de Deus viesse a ser conservada e não destruída. São esses tipos de livros históricos, mas nunca e jamais sai de perto da palavra de Deus. Porque de tudo que tem ouvido e não é orelha, tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos.
porque este é o dever de todo homem. Aí vamos falar o último versículo para terminar. Porque Aleluia. Deus há de trazer a juízo toda obra, Glória a Deus. até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Não vai ter como se esconder. Mas Deus viu. No juízo final, quando o livro se abre, a sentença é estabelecida, muita gente ainda vai dizer assim: eu não sabia, Senhor, não sabia. Anjo, traz aí o epiperão. Taca na cara. Não, uma latinha não, anjo, traz um balde. Isso aqui é Aleluia, muito Jesus. madeira. Eu não sabia. Glória a Deus. A Bíblia é bem clara, irmão. A Bíblia é bem clara, porque Deus há de trazer a juízo. Toda obra é a sua maneira de viver. Se eu deitar, se eu levantar, se eu caminhar, com quem você está, o que você fala, o que você pensa, aonde você vai, aonde você vem. Ó, toda obra, até o que está encoberto. Até o que está encoberto. Quer seja bom, quer que seja mau. Por isso que eu não dou satisfação na minha vida para ninguém. Você não vai me ajudar. Pelo contrário, se eu falar da minha vida com alguém, você vai começar a fofocar por aí. Irmão, tá passando mal, cara. Tá passando uma luta, vem me pedir ajuda. Miserável nem morar, mas para espalhar foi rápido. Aí vem uma outra pessoa e diz: irmão, é verdade que você está passando por isso? Isso não é possível isso. O anjo acabou de me falar: fofoqueiro, filho do cão, filho do diabo, rodou na minha frente, falou que era homem de Deus, contei o meu problema, espalhou para todo mundo. Então aquilo ali não foi mistério de Deus, não. O diabo que estava rodando nele. O diabo que estava rodando nela. Glórias a Deus. A Bíblia diz assim, ó: contai a vossa necessidade aos santos. Mas tem muita gente que não é santo não, está mais para Satanás. Glórias a Deus. Aí a Bíblia diz aqui, ó: porque Deus há de trazer ao juízo toda obra, até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Glórias a Deus. O pregador está aqui, ó, procurou achar palavras. Porque as únicas palavras que o pregador achou foi só a verdade. E nem todo mundo entendeu aquele pregador. Porque o pregador estava preocupado em salvar a alma e não arrancar o dinheiro do teu bolso. Glórias a Deus. Aleluia! Isso aqui Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Palavras de verdade. Por mais que ele lia a Bíblia, por mais que ele tentasse achar alguma passagem para poder agradar a multidão, sempre alguma das palavras se esbarrava com alguma coisa que alguém estava enquadrado. Jesus tinha uma multidão seguindo ele. Esse é o homem, esse é o cara. Um montão de gente seguindo Jesus. Jesus apertou um pouco mais o sermão, começou a murmuração. Duro esse discurso. Está ouvindo aí? O que Jesus está falando? Eu não estou aqui para ouvir isso não, meu amigo. Eu vou embora. Acho que eu vou abandonar meu alambique. Acho que eu vou abandonar meus viciozinhos de cigarro. Acho que eu vou abandonar minhas prostituição, minhas mulheradas na rua. Que não, esse Jesus não sabe nada, não sabe aproveitar a vida não. Todo mundo, ó, foi embora. Só ficou os 12 discípulos. Jesus olha para os 12 discípulos e diz: e vocês? Vai com a multidão. Vai com a multidão. Aí um dos discípulos se levanta: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tem palavra de vida eterna. Eu quero saber para onde esse pessoal vai, que fica fugindo da verdade o dia todo, fica fugindo
palavra corta para ir, corta para cá. Aleluia! Para não acontecer igual acontecia com um montão de pastor aí. Deixou de falar a verdade e preferiu se suicidar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Suicídio, que o diabo vai se suicidar. Mas eu não vou deixar de falar a verdade. Os demônios Aleluia. vão se suicidar. Glória Porque a a Deus. Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que eu acredito. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, porque Deus há de trazer a juízo toda hora, até o que está encoberto, quer que seja bom, quer que seja mal. Essas são as palavras de hoje. Deus possa falar mais forte em cada coração, nos iluminar mais e mais, na luz do Evangelho, da palavra de Deus.